Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes! Meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu sou historiador e hoje nós iremos embarcar em mais uma viagem histórica. Para compor essa conversa, eu tenho também o viajante e apresentador deste episódio, Marcelo. Os convidados da noite serão Lara, Wagner e Dinara. Neste momento, nós conversaremos um pouco sobre o mestrado em História no Ceará e no Brasil, apresentando aí algumas perspectivas sobre a carreira profissional em História dentro da pós-graduação e do espaço da docência, principalmente. Desde já, muito obrigado pela audiência e também aos colegas que estão aqui nessa conversa com a gente. Então, hoje nós estamos aqui com 3 colegas bastante queridos, né? Para dar uma introdução, um entendimento ao ouvinte. Wagner, Dinara e Lara foram formados na mesma universidade que a gente, viajantes, né? Onde nós fomos, estamos ainda sendo formados, que é a Universidade Estadual Vale do Acaraú, na zona norte do estado do Ceará. E hoje nós vamos aqui fazer uma conversa sobre o processo de ingresso e de pós, como é o caso da Lara, para o ouvinte que está aí. A Lara acabou de defender o mestrado, né? Dinara e Wagner ainda estão realizando o processo, estão dentro do mestrado, e aí nós queremos ter uma conversa assim, para os graduandos, para os profissionais de história no geral, para que a gente possa pensar, refletir como é que está o espaço da pós-graduação, especificamente o mestrado, na história e também no campo profissional, né? Pensando aqui no sentido de que as duas coisas estão entrelaçadas e que tem essa realidade de ser bolsista ou não, de ter que trabalhar e escrever, essas duas questões. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem, né? Fala o nome, a sua pesquisa e onde é que você está cursando o mestrado, e em que fase você está, em que momento do mestrado você está, tá certo? Então, nós podemos começar por Lara, Dinara e depois Wagner, tá bom? Olá, tudo bem, pessoal? Primeiro, agradecer ao convite dos viajantes por estar participando desse momento com vocês, dessa conversa. Eu sou a Lara Lutifi, cursei agora o mestrado em História pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e a minha pesquisa foi sobre José de Alencar e a escravidão, com abordagens, né, com pesquisas em torno da literatura, do teatro e de escritos políticos do Alencar. Eu acabei de defender, como o Gustavo já adiantou, e aí agora estou aqui para contar um pouquinho de como foi essa experiência, né, para a gente conversar, como foi todo esse processo, e passar a bola agora para a Dinara. Olá, agradeço demais o convite e essa conversa e troca de experiências. Meu nome é Dinara, sou mestranda em História na Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquiso atualmente a trajetória de mulheres indígenas tabajaras na cidade de Missão Tabosa. E eu busco muito refletir sobre a trajetória de luta e resistência de lideranças indígenas em aldeias nessa cidade. Atualmente eu estou no segundo ano do mestrado, então estou num processo de escrita, já venho uma trajetória, né, de disciplinas. Atualmente eu estou no processo de escrita. E eu acho que agradeço mais uma vez os meninos, que eu acho que a gente pode conversar bastante, trocar bastante experiência. Oi, pessoal. Eu me chamo Wagner Cavalcante Farias. Estou desenvolvendo a minha dissertação junto ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde a graduação eu trabalho com História das Mulheres na política, na cidade de Catum, no interiorzinho do estado do Ceará. Agora, no mestrado, eu continuo nessa pesquisa sob a orientação da professora Joana Maria Pedro. A gente está desenvolvendo agora uma análise mais ampla, pensando no Ceará, mais o Ceará, né? As mulheres na política no âmbito municipal, né? Vereadoras, prefeitas.
E eu quero agradecer a oportunidade de estar viajando aqui com esses meninos aqui e parabenizá-los pelo projeto. Boa noite, eu me chamo Marcelo, sou um dos entrevistadores. Eu queria aqui agradecer a disponibilidade de todos, tá? Da Lara, da Dinara e do Wagner. A gente sabe como é a correria, né, de todo dia. E agradecer por vocês poderem ter essa conversa com a gente, né? Eu acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora para todos nós, né, que busca entrar no mestrado. Obrigado, Marcelo. Então, pessoal, para iniciar essa conversa, gostaria de perguntar para vocês como é que foi esse processo assim, de saída da graduação para a pós-graduação. Como é o que despertou o interesse inicial lá de, sei lá, eu quero fazer um mestrado, vou submeter o projeto. Como foi, de onde é que veio essa inquietação inicial de pensar nesse mundo da pós-graduação? Porque, no geral, quando a gente está na graduação aqui, especificamente na UFO, né, não é muito comum o que a galera pensa de inicial, vou trabalhar, fazer concurso. São projetos de vida, de acordo com o interesse de cada um. Então, eu gostaria que vocês conversassem, mostrassem para o ouvinte como é que foi esse processo de pensar essa escolha de, vou submeter um projeto de mestrado, eu quero fazer um mestrado. Como é que foi esse processo? Sobre o mestrado, né, já na graduação, é claro que a gente vai participando de eventos, tendo conversas mesmo com os professores e aquele incentivo, e vez ou outra a gente ouvia falar no mestrado. Não era algo que, terminei a graduação, já é uma meta partir para o mestrado. Tenho colegas que tinham já essa vontade, esse desejo, já vinham se preparando desde o início da graduação ou do meio da graduação. Mas, na minha experiência, eu fui pensar mais no mestrado já no finalzinho da graduação mesmo, no último período, enquanto eu estava construindo ali a minha monografia, né, o trabalho de conclusão de curso. E, diante do trabalho que eu vim desenvolvendo, que já era sobre Alencar e a escravidão, por exemplo, depois que passou a defesa, que foi em dezembro de 2021, eu vi que um processo seletivo, alguns colegas até me mandaram, né, da UES, estava aberto para a seleção de mestrado. Então, eu vi essa oportunidade, sabia que no meu tema ainda teria condições de aprofundar as discussões, utilizar outras fontes. Então, eu percebi que ali havia chances e resolvi começar a construção do projeto. E tive o apoio, né, de alguns professores, do meu orientador, e fui construindo esse projeto e submeti para a seleção do mestrado. Então, eu fui meio que querendo, lógico, passar, mas que não estava ali botando também tanta expectativa. Então, eu fui vivenciando a cada etapa. Depois que eu consegui construir o projeto, que submeti, que vi que fui aprovada na primeira etapa, foi uma imensa alegria, né? Então, eu pensei, agora eu tenho que me preparar para as outras etapas. E aí teve entrevista, teve processo de análise do currículo. Então, quando eu vi, deu tudo certo, e aí comecei a vivenciar tudo isso. Mas o interesse, ele esteve mais atrelado mesmo a um desejo de desenvolver ainda mais a pesquisa que eu já estava caminhando, também um crescimento profissional, né, através do mestrado, pensando aí em concursos, em carreira acadêmica também, e de conhecimento, de aprofundamento em várias outras questões. Então, o que me motivou foi isso. E aí, ao longo do mestrado, nesses 2 anos, eu aprendi muito mais e foi, assim, acho que da melhor decisão que eu poderia tomar, né? Porque o mestrado, ele traz muitas vivências, experiências que são únicas e só quem viveu ou quem vai viver ainda saberá, né? Bom, eu acho que o meu despertar e a minha vontade mesmo, ela foi intensificada no PET. Com as experiências do PET, sempre o tutor e as colegas e os colegas que estavam em semestres à frente, falavam do mestrado, falavam de se preparar para a pós-graduação, né, concluir a pós-graduação. Eu acho que a partir dessa experiência do PET, o mestrado para mim ele foi assim, um sonho, né? Para mim ainda era um sonho assim distante, mas que eu sabia da importância, que eu queria alcançar esse sonho.
acho que começou o meu interesse naquele momento. Quando eu comecei a desenvolver a pesquisa de TCC com a Gleidiane, aí eu, de fato, aquele sonho distante, ele foi um objetivo. Então, quando eu comecei a desenvolver a pesquisa, que eu fui tomando gosto, né, pela pesquisa, fui me envolvendo e me apaixonando também pela área, né, de história das mulheres, das formações de gênero, e também a partir das experiências do GEGAL, que ali no meio da pandemia, a Gleidiane começou com o GEGAL. Então, assim, nesse processo de desenvolvimento da pesquisa, da monografia, de fato, eu sabia que eu queria fazer um mestrado na linha de história das mulheres, das formações de gênero. Então, quando eu concluí em 2021, também foi uma decisão não prestar já naquele ano, porque a conclusão foi, né, intensa, né? Então, escrita de TCC, e também a questão política que a gente estava vivendo em todo o país, a questão por muitos fatores. E a gente tinha o objetivo de tentar fazer na UFSC, por conta da importância que a universidade dá para esses estudos que eu queria desenvolver. Então, a UFSC era assim, a meta, né? Claro que a gente tem outra universidade, mas a UFSC era grande por conta já dos estudos serem muito consolidados. Então, foi uma decisão não prestar nesse ano, e era até para ter uma preparação maior e só prestar em 2022, fazer a seleção do mestrado em 2022, foi o que nós fizemos. Então, em 2022, aí no caso eu mudei de pesquisa, continuei dentro da linha, mas mudei de pesquisa, mudei fontes, mas eu acho que o interesse mesmo, como eu falei, acho que veio ali essa motivação, né? Essa motivação veio ali no PET e quando eu me encontrei mesmo dentro da pesquisa. Aí eu falei, eu quero continuar entendendo a importância profissional, entendendo a importância de desenvolver uma pesquisa. Eu acho que foi a partir fazendo pesquisa, e a partir também dessas experiências do GEGAL, e também de muitos diálogos com colegas. Acho que foi isso. Eu acho que, assim, como vocês começaram dizendo, todos nós somos da UVA, né? E isso é importante, porque, assim, a UVA vai ter uma importância, ainda que a UVA não seja o espaço que mais nos encaminhe para a pós-graduação. Nós que estudamos lá, né, nós que nos formamos lá, nós que estamos nos formando, sabemos que não é o objetivo primeiro do curso, né, nos encaminhar para esses caminhos de pesquisa. Mas o curso tem vários artefatos que vão nos deixar curiosos, né? Vão nos convidar a pensar por que não seguir. E aí, duas pessoas vão ter, além do grupo PET, que eu quero fazer menção, do centro acadêmico, que também foi muito importante, né, e decisivo, né, para mim entender que eu poderia seguir, né, para além daquele universo, que a academia não era só aquilo ali, que minha escrita era também política, né, então ao PET e ao centro acadêmico eu quero fazer essa menção, ao grupo GEGAL também, né, porque esse grupo ele foi crucial em nos convidar a outras leituras, a outros olhares, que nos levariam a outras epistemologias, que nos convenceriam que ainda tinha coisa para fazer. E aí eu sempre penso na minha cabeça assim, se não eu, quem? Se não agora, quando? Né? Então, assim, era preciso fazer, tinha que se fazer, e o GEGAL foi consubstancial na decisão de seguir. Mas eu quero destacar principalmente duas pessoas dentro do curso que foram muito importantes para essa decisão de seguir. E primeiro o professor Tito, né, foi o meu tutor do PET, foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei sobre pesquisa, lá novinho, chegando na academia agora e pensando várias coisas, e foi uma das primeiras pessoas com quem eu procurei, né, para entender
quais são os caminhos para pesquisa, por onde eu tenho que ir, mas mais importante, para onde ela vai me levar, né? E a professora Gleidiane, sem dúvida, ela foi muito importante nessa escolha, porque foi quem constantemente incentivava, né? Dizia, vocês têm que ir, vocês têm que fazer, é importante, e não por ter títulos, mas porque tem um trabalho para ser feito. E ainda faltam poucos braços para que esses trabalhos sejam feitos. Então, é urgente que essa pesquisa, os estudos de gênero, a história das mulheres, elas sejam aprofundadas. E, por que não, através dos vossos estudos? Então, assim, foi alguém muito importante para essa escolha, que incentivou desde o primeiro começo, que deu caminhos, né? Ela, com seu companheiro Luan também, indicando livros, mostrando o que ler, o que não ler, como escrever, o que não escrever. Então, assim, não é fácil fazer essa escolha, porque a gente vem de uma classe que precisa trabalhar urgentemente, né? A classe que já não tinha bolsa na UVA, as bolsas eram muito mínimas, passamos 4 anos com uma bolsa muito pequena, e aí os pais ajudando, e aí tá na hora que o pai quer ver o retorno, e agora você vai se manter com o quê? Você vai viver de quê? Então, é muito complicado isso. Então, a gente vem de uma classe que parece que, como a Dinara colocou, né, que é um sonho, que é muito inatingível, a gente não pode chegar muito perto, né, mas a gente teve professores, né, e experiências que nos convidaram a pensar, não, dá certo, é difícil, mas dá certo. E aí, naquele momento, a gente ainda estava no final de um desgoverno político, o Brasil era caótico, a gente estava no Brasil de Bolsonaro, e aí a gente estava vivendo a desarticulação da educação, a desarticulação da ciência e tecnologia, né? Então tudo parecia impossível, então nós decidimos esperar e combater para tentar vencer, e vencemos, né? Então, como a Dinara colocou, né, nossos caminhos se cruzam muito. Então, como a Dinara colocou, nós esperamos 1 ano para prestar a prova, e a gente queria a UFSC era uma meta nossa, por conta que era um espaço onde os estudos de gênero são extremamente valorizados, é da onde a Gleidiane veio com tudo aquilo, né? Eu costumo dizer que o GEGAL é um pedacinho do LEG hoje. Então, a gente se interessou, viu que era possível, e aí a gente, apesar de tudo que parecia muito apocalíptico naquele momento, pandêmico demais, né, a gente sentou e pensou, por que não? Se não der certo, o filho da classe trabalhadora volta só para trabalhar, já que é isso que o sistema quer. Mas vamos tentar modificar essa estrutura, esse sistema, e fazer pesquisa também. E aí a gente tentou, conseguiu, e vamos ver onde é que isso vai dar. Se vai parar aqui, se vai seguir, né? Mas tem muita coisa que o filho da classe trabalhadora ainda tem para dizer. Bom, a gente viu que são histórias únicas, né, de cada um. Agora eu queria perguntar para vocês como foram as seleções de mestrado, as principais dificuldades que vocês tiveram na época. Então, comecei no mestrado em 2022, né? Em janeiro é que estava acontecendo o processo seletivo na UES. Então, a preparação foi inicialmente ler o edital, né? Saber o que é que estava sendo exigido, quais as etapas que eu teria que seguir. E como o Wagner acabou de falar, a gente estava vivendo naquele momento um período pandêmico ainda, né? Então, por exemplo, claro que cada programa de mestrado vai ter as suas exigências próprias, né? Mas no caso da UES, naquele momento, não tinha a prova escrita, que é comum que tem em alguns programas de mestrado. Então, o processo ali seria enviar o projeto, seguido da entrevista e depois análise de currículo. Então, foi por esse caminho que eu busquei traçar para alcançar o objetivo, né? Então, inicialmente, a elaboração do projeto, que aí eu contei também, né, com o apoio e a leitura atenta também do professor Tito, que também foi um grande incentivador para mim, e fui nessa elaboração. Então, o primeiro momento foi esse, aí fica naquela angústia, né? Será que tá bom? Será que estou obedecendo os critérios que tem ali no edital? O que eu posso melhorar? O que eu posso ver? E tentar ali já conversar com algumas pessoas que
no caso, eu já conhecia que estavam, ou já tinham passado por esse mesmo programa, também é interessante estabelecer esses contatos, ter esses diálogos, né? Porque a gente vai aprendendo e vai buscando fazer da melhor forma para conseguir entrar no mestrado. Depois desse processo do projeto, que teve o período ali da elaboração também, da preparação para a entrevista, eu busquei também fazer essas pesquisas, né? Como é que é uma entrevista de mestrado? Antes de passar por aquilo, nunca nem tinha pensado. A gente vai pensar numa entrevista de emprego, mas de mestrado, o que eles vão me perguntar? E aí fui tentar perceber quais eram essas possibilidades de perguntas, né? Como qual o seu interesse em fazer o mestrado, o interesse temático, as condições, se você tem condições de ir, no caso, para Fortaleza, que eu não era de Fortaleza, no meu caso, né? Então, tinha que responder tudo isso e foi nesse processo de preparação também. Depois, era aguardando ansiosamente, porque ali na UES seria o projeto e a entrevista como classificatórios e eliminatórios, e depois dessa etapa, caso passasse na entrevista, já seria a de currículo, que era só classificatória. Então, ficou uma grande expectativa após entrevista, e aí fiquei muito feliz quando saiu o resultado, e que tinha dado tudo certo, e foi aí a análise de currículo, que foi apenas classificatória, e já saber que estava dentro, assim, foi um alívio para o coração, e ao mesmo tempo pensar, e agora? Eu pensei que daria certo, mas não pensei que ia se concretizar assim, né? Então, fica aquele choque, e pensar que não era de Fortaleza e realmente teria que mudar. No meu caso, o primeiro semestre ainda foi online por questões estruturais do programa, né, do espaço que estava em reforma. Então, foi uma preparação, assim, e um choque ao mesmo tempo. Mas aí a gente vai vendo e que nós nunca estamos preparados para nada, né? Vamos aprendendo ao longo do processo. E aí foi assim durante todo o período do mestrado. Eu acho que o meu primeiro desafio foi a construção do projeto. Como eu comentei, eu continuei com os estudos, né, de História das Mulheres, só que eu mudei de pesquisa. Então, a minha pesquisa de mestrado ela é diferente da minha pesquisa da graduação. Então, acho que o primeiro desafio foi justamente fazer essas leituras sobre a história indígena, que eu não tinha feito, sobre mulheres indígenas, sobre rotina histórica. Acho que o primeiro desafio foi justamente esse, né, a construção, a proposta, né, da pesquisa. Eu acho que o próprio fazer mesmo o projeto, eu acho que é desafiador, porque a gente sempre vê aquilo, né, porque a gente tem um esquema, mas tem que sempre pensar, né, se é viável, vai ser 2 anos, né, o que vão cobrar sobre esse projeto. Eu acho que o primeiro desafio é o projeto. A UFES, a seleção, ela tem 4 fases, né? Então, 3 eliminatórias e 1 classificatória. Então, a primeira fase é o projeto, a segunda é o ensaio, e a terceira é a entrevista, e a classificatória é o currículo. Eu acho que, passado toda essa angústia, né, do projeto, e eu acho que veio o ensaio. Eu acho que o ensaio foi muito desafiador. Então, eu achava que construir o projeto tinha sido desafiador, mas quando veio o ensaio. Mas o ensaio foi desafiador no sentido porque o ensaio é dentro da temática da área, né, que seria a história global, da área de concentração do programa, que é a história global. Então, eu acho que foi desafiador até porque por não ser uma temática que a gente não tinha estudado na graduação, não tinha tantas leituras assim. Então, acho que foi desafiador nesse aspecto também. E pensar que seríamos avaliados, né, pelos professores, não necessariamente da nossa linha, mas da área de concentração. Eu acho que foi outro desafio, né? A cada etapa foi. E passado a entrevista foi aquela, né, ansiedade, né, como será, como perguntar, meu Deus, né? Vou perguntar isso, não sei bem responder você. E, inclusive, a gente conversou antes, né, possíveis perguntas, foi tentando articular, né, para se sair bem. E a entrevista, acho que foi a fase mais tranquila, assim, foi a mais... Foi uma conversa, foi muito tranquila. Então, assim, depois eu fiz
respirou fundo, eu respirei fundo. Foi das fases mais tranquilas, assim. Aí, gente, nessa veio depois só a classificatória, né, que seria do currículo. Mas eu acho que todo o processo, né, foi desafiador, mas tornou também o processo muito significativo, né? Isso tudo foi em 2022, o resultado saiu acho que em dezembro de 2020, ainda em dezembro de 2022. No caso, o semestre começou em março de 2023. E a gente também começou remoto, né? Mas a universidade tinha voltado, mas como a gente não podia se deslocar no primeiro semestre, a gente fez remoto. Só no segundo semestre a gente fez presencial. Mas aí vem outros desafios, né? Outro estado, como ir, se encontrar, outra universidade totalmente diferente da referência que a gente tinha. Eu acho que os desafios foram diversos, mas a gente vai aprendendo muito nesse processo. Eu acho que a primeira coisa que me passou na cabeça quando eu decidi fazer um mestrado era se de fato eu queria fazer um mestrado. Porque aí primeiro é o juízo que a gente prepara, sabe? Porque a gente já vem de uma loucura que é a academia. E aí você já fica com aquela coisa, será que eu sou capaz? Será que eu tenho um conhecimento suficiente para seguir? Será que eu não só sabia fazer só aquele TCC? Então, assim, me convencer. E até porque na época eu trabalhava. Tinha acabado de conseguir uma vaga no Estado como professor temporário. E aí eu ficava aqui, tá, e se eu passar? Eu vou deixar isso aqui, e aí eu vou para lá, e se eu não ganhar uma bolsa? Como é que eu vou me manter lá? E eu tô achando tão bom, quando a gente começa a ganhar dinheiro, eu acho que é isso que o sistema quer, né? A gente começa a ganhar um dinheirinho, ganhava pouco, ganhava só 100 horas na época. Mas para mim era o maior dinheiro do mundo, que era um dinheiro que eu não tinha. Né? Então, primeiro eu precisei preparar o juiz, mas assim, não, você tem que ir, isso aqui não pode ser para sempre, não. Né? Então, você precisa seguir, e de preferência nesse caminho aqui. E aí eu me convenci. Aí, você vai com você sai da universidade com o seu projeto, com seu TCC aprovado 10, aí você já pensa que você sabe fazer um projeto. Mas a Lara está falando um ponto importante, é preciso você saber o que a banca quer. E isso vai sempre depender de cada programa de pós-graduação, né? Só para ter noção, o mesmo projeto que eu submeti à UFSC, eu submeti à UFC, e a UFC não aprovou meu projeto. O mesmo projeto que foi aprovado com a nota maravilhosa na UFSC não foi aprovado na Universidade de Ceará. E aí você entende que talvez não era o formato, ou talvez o tema, né? Então, de fato, você tem que sentar e ler o edital. O que a banca quer de você? E o que você tem para oferecer para a banca? Né? Você tem que se preparar, porque de fato é um processo. Então, assim, você tem que estar pronto, saber quanto tempo vai passar de um para o outro, porque aí você vai ter que continuar trabalhando no juízo, né? Porque você acaba o projeto e a vida não acabou. No caso da UFSC, a gente, como a Dinara colocou, a gente tinha que produzir ainda um ensaio sobre história global. Aí você imagina um ensaio do interior do estado de Ceará, da UVA, nunca tinha escutado história global, não faço a menor ideia. Até hoje é muito complexo que é a história global para mim, mas estava entrando num programa de pós-graduação em história global, e aí ainda tinha que fazer um ensaio, os desafios e as potencialidades da história global, né? O principal desafio era a gente entender o que era, as potencialidades a gente ia descobrir se entrasse, mas a gente se propôs a isso, né? E aí a Gleide, novamente, foi uma pessoa muito determinante, ela e Luan, seu companheiro, foram pessoas muito determinantes, porque a gente sempre ia lá tomar um cafezinho para ter o pretexto de conversar. E o que a gente tem que ler? Isso aqui é o quê? A gente tem que ler o quê? A banca está querendo, porque a banca dá uma lista de livros, mas não dá tempo de ler tudo. Aí a gente tem que ler o que é prioridade aqui para produzir esse ensaio. E nesse projeto, é só ter objetivo, introdução, acabou aqui? Aí você descobre que não, que um projeto, para ele ser viável, ele precisa de mais coisa. Não é só você indicar que meu objetivo é esse, meu caminho é esse. Tá, mas como é que eu vou chegar de fato até lá? E aí a Gleide foi muito importante nesse processo por causa disso, né? E aí você vai treinando o juízo, você vai se preparando para tudo isso, e aí vai dando certo, aí vai ficando um pouquinho mais fácil. Aí você já vai imaginando, agora é uma entrevista, e aí a minha banca, ela foi extremamente humana, sabe?
a gente, porque você vai fazer entrevista com doutores que você nunca viu, às vezes você até leu alguns deles, aí você fica, né, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Um bando de doutor e doutora que eu li na graduação, que eu li para fazer meu trabalho, vão me perguntar. E aí eu fui para aquilo que Lara colocou, né? Hoje tem muito isso na internet, gente. Pode procurar, o que você acha? Como fazer uma entrevista de mestrado. O que eles vão perguntar na entrevista de mestrado? E aí você vai se preparando. Não perguntaram nada do que me disseram, tá? Me ensinaram a fazer uma entrevista, não perguntaram nada daquilo. Mas aí você já estava pronto e aí você faz o processo. Eu me lembro que eu estava tão ansioso para saber o resultado que eu fiz a somatória de toda a turma que submeteu o projeto, porque assim, lá não aparecem nossos nomes na UFSC, nós somos um código. Então eu fiz a somatória, fui fazer o paralelo para tentar descobrir quem era cada pessoa, e aí, antes do resultado sair, eu disse, de nada, vamos entrar. Eu fiz os cálculos aqui, dá para nós entrar. Aí, não, mas vamos esperar o resultado. Não, eu já fiz aqui, já é nosso, vamos esperar só Jesus confirmar, mas eu calculei, deu que nós entra, né? Porque eu estava muito ansioso, aí eu passava a noite fazendo tabela. Aí eu, o número 200 e tal é o fulano de tal. Aí a gente, então esse aqui tirou 10 no projeto. Aí eu fui somar a nota de todo mundo, gente. Esse aqui tirou 10 aqui, dividindo para 3, coisa e tal, para ver se eu entrava. Então, assim, é juízo, que eu acho que a gente tem que trabalhar primeiro, porque foi isso que eu trabalhei, né? Mas o caminho é por aí, gente. Sabe? Vai depender muito da onde você vai submeter, mas independente de onde você for submeter, você tem que ter o mínimo de saúde mental possível, porque é um processo extremamente doloroso. Muito bom, Wagner. Então, só para o ouvinte amarrar aqui a conversa, eu gostaria de destacar alguns pontos comuns aqui, né, que a gente tem, que a maioria aqui, tanto dos viajantes como de Wagner, de Nara e Lara, é que a gente foi bastante influenciado por Tito e Gleidiane, né? O Wagner e Dinara e todos os viajantes que a gente surgiu do PET, fomos tutorados, né? Assim que chama, pelo professor Tito. Então, é o primeiro contato que a gente teve na universidade. E a Lara foi a orientanda do Tito, né? E a professora Gleidiane foi foi minha orientadora, também orientadora de Wagner e de Dinara, e, junto com isso, muitos viajantes, inclusive eu, Wagner, Dinara, Lara também, passamos até hoje, né, do grupo de História da América Latina e Gênero, né, organizado pela professora Gleidiane, que, pelo que o ouvinte já percebeu aqui, tem algo bem significativo na nossa formação. E um segundo item que a gente percebe aqui nessa conversa assim, eu tô conversando algo que surgiu da minha cabeça agora, mas é o seguinte, a gente tem uma cultura aqui, pensando principalmente o sertão cearense, né, desse espaço que a gente foi criado, que a gente foi formado, uma cultura de que nós somos os primeiros que entraram na universidade, né? E, então, por exemplo, nós, ou os nossos pais, fomos os primeiros que fizeram um curso superior. E pensar pós-graduação é algo muito distante, né? Então, é uma cultura mesmo, assim. Por isso, e eu compartilho bastante esse sentimento das meninas e do Wagner, que poxa, o doutor mais perto que a gente tem é os professores. Por exemplo, na minha família não tinha ninguém com mestrado, não tem ninguém com mestrado nem com doutorado. Então, essa realidade acadêmica é algo que está muito longe, né? E é algo assim. Eu lembro sempre daquele texto da Bell Hooks que ela fala sobre classe e cultura, né? Não é só uma questão econômica, é uma questão cultural, que você fica assim, e é muito bom, muito feliz, muito gratificante ver que a educação dá esse resultado, né? E ver vocês, vindo a gente quebrando essas barreiras de alguma forma, né? Dos trabalhadores virando doutores, mestres, um espaço que antes que ainda é elitizado, mas que antes não estava ao nosso alcance, né? E por isso que investir em educação a gente sabe que está dando esse resultado, né? Então é muito bom ter essa conversa, pensar sobre essas questões. Mas continuando, voltando aí especificamente para o processo de mestrado, a gente entendeu como é que vocês conseguiram entrar, né? Então agora já estavam dentro
dentro do programa de pós-graduação. Então, eu gostaria que vocês contassem para a gente como é que foi o processo de mudança de cidade, de universidade, essa questão mais de logística, né? Pensando aqui que todos não moravam na cidade, que submeteram o projeto, que foram estudar. Então, tiveram que ter uma logística aí de ter que mudar de cidade, de arranjar uma casa para morar, essas questões. Como é que foi esse processo? Contem aí para a gente. No meu caso, não estava sendo presencial ainda as aulas do mestrado. Então, assim que eu passei no processo seletivo, já foi uma inquietação, né? E até conversando com os meus pais, que eu sou filha única, como a gente está conversando aqui do interior, então tinha todo um medo, um receio, uma preocupação por parte deles. E aí eu dizendo, não, mas são 2 anos, a gente vai ver aqui como é que vai ser, vamos se organizar que vai dar certo. E aí, a primeira notícia, né, que eu tive nas primeiras reuniões, encontros com a coordenação do programa, foi que não tinha um preparo estrutural, porque estaria em reforma e seria ainda as aulas online. Uma continuidade do que estava sendo na pandemia, né? Então, até aí foi, de certa forma, até um conforto, porque estaria ali dentro de uma condição que a gente estava tentando se habituar, né? Essas aulas remotas, o que significava que eu poderia permanecer na minha cidade, né, do meu interior, que é Irauçuba. E aí, naquele momento, junto com o processo seletivo do mestrado, eu estava em busca também do meu primeiro emprego como professora. E aí eu estava passando naquele momento por uma seleção do estado e também estava iniciando esse mundo de professora, né, lecionar. Para mim, estava sendo 2 experiências novas ao mesmo tempo. Então, foi um desafio e tanto, né? E aí, eu tinha ali as aulas online, à noite. No caso, eram 2 noites, né? Eu estava fazendo ali 2 disciplinas e, ao mesmo tempo, trabalhando. Então, em um primeiro momento, no primeiro semestre, eu não precisei me deslocar, né? Ainda continuei na minha cidade. Só no segundo semestre, é que aí não teve jeito, né? Já tinham organizado um espaço para as aulas acontecerem na universidade, e aí eu tive que me deslocar a partir de agosto de 2022. Nisso, ainda bem que eu tive todo um apoio, né? Uma flexibilidade por parte da gestão da escola em que eu ensinava, que deu para organizar, e eu, toda semana, tive que vir a Fortaleza, né? Pegava ali o Guanabara, vinha a Fortaleza para as aulas de terça e quarta, e ia na terça, né, pela manhã, e tinha aula à tarde, na quarta, novamente aula à tarde para a disciplina, e após a aula já voltava para Irauçuba e teria que dar tantas e tantas aulas o dia inteiro de aula na quinta e na sexta. Então era uma rotina bastante cansativa, mas até aquele momento era o que tinha, né? Eram as condições para conseguir o tão sonhado mestrado. E aí foi nesse primeiro ano de disciplina. O segundo ano é dedicado à escrita da dissertação, então não precisava necessariamente ficar em Fortaleza. Mas aí veio um outro sonho também que eu consegui alcançar, que foi ser aprovado em concurso público com professora efetiva em Fortaleza. Então, assim, não tinha jeito, eu tinha que ir para Fortaleza, né? Parece coisas do destino. Então, aí eu me desloquei para Fortaleza e estou atualmente morando aqui. Mas, basicamente, foi dessa forma que aconteceu. Bom, quando eu vi o resultado da seleção, acho que foi aquela angústia, né? Aquela ansiedade de saber e agora, como é que vai ser? Eu tenho que ir para lá, uma região diferente, uma cidade tão distante, né? Florianópolis. Como é que vai ser isso? Não conheci ninguém. Então, acho que foi aquele baque inicial, né? Será que é possível? Será que vai dar certo? Então, acho que teve um impacto ali inicial para poder definir o que seria feito, né? E tinha uma questão, assim, bem crucial, né? Porque a gente veio de uma cidade no interior, né? E para uma cidade em outra região tão distante, eu particularmente, né, nunca tinha viajado para outro estado. Né? Então, aí tem aquela questão financeiras, né? Uma região extremamente com custo de vida muito caro, como que vai ser, sem perspectiva de bolsa.
que foi o que aconteceu, né? Nem eu, nem Wagner conseguimos bolsa. Então, assim, teve aquele impacto, né? Então, a gente pensou em fazer foi fazer o estudo, né? O que fazer diante da situação da gente. A gente queria fazer mestrado, né? A gente diante das circunstâncias que a gente podia fazer. E o programa voltou presencial, mas o programa ele tem que ofertar pelo menos uma disciplina online em cada semestre. E nós tivemos, acho que sorte, não sei, mais de ser uma disciplina da nossa linha. Então, assim, a gente entrou em contato para saber se a gente podia se matricular só em uma disciplina, e aí deu tudo certo. A gente fez o primeiro semestre remoto, fazendo essa disciplina da linha. A gente só viajou no segundo semestre, aí a gente tinha que cumprir todos os outros créditos, né? E aí a gente não tinha mais como, tinha que ir lá. E a gente só tinha uma amiga, que nós não conhecíamos pessoalmente, mas nós tínhamos uma amiga que ajudou nesse processo da gente de procurar casa, de procurar tudo. A gente fez tudo online, assim, sem conhecer nada lá. A gente foi assim, só com a vontade de ir. No meu caso, trabalhava na escola, eu saí. A gente fez todo esse processo. Não recomendamos, né? Mas a gente fez todo esse processo à distância, né? De procurar casa, de ver tudo. Mas a gente tinha essa amiga e ajudou a gente. Mas foi isso, né? Assim, o novo, né, sempre assusta um pouco. Mas foi uma experiência, sem dúvidas, assim, muito proveitosa, academicamente e pessoalmente. A gente passou o segundo semestre, cumprimos os créditos e voltamos para o Ceará. E aí a gente agora só faltava mesmo falta, né, a escrita, e a gente pode desenvolver a pesquisa e a escrita de longe. Wagner, antes de você seguir, eu vou só dar um destaque para o ouvinte, que é para destacar as distâncias de deslocamento, né? A gente está falando da Lara, que fez em Fortaleza, né, capital do Ceará, e estava no interior, então tinha um deslocamento de 150 quilômetros, né? Umas 3 horas de viagem de ônibus. E Dinara e Wagner, que fizeram em outro estado, ou seja, uma boa migração, né, de Ceará para Santa Catarina. Então, é isso mesmo, Gustavo, sabe? Eu tava pensando, mas assim, a gente já começa pensando, né, Lara? Qualquer mudança é drástica, seja ela para a capital, seja ela para onde quer que seja, ela é drástica porque, assim, vai modificar muito a tua vivência, né? A tua vida, o teu dia a dia. E aí, como eu disse, eu estava trabalhando, eu ia precisar sair da escola, né? Dar um tempo. Como a Lara, a escola que eu estava lotado, foi extremamente flexível, mas era mais difícil eu ir e vir na terça e na quarta, né? Então, assim, foram conversas e tudo se ajeitou, tudo deu certo, né? O diretor da escola, a Coordenadoria Regional de Educação, todo mundo foi muito aberto e entendeu que era um processo de formação e que dava certo, e a gente se ajeitava por um tempo, funcionou. Mas, assim, mudar nunca é fácil, nunca é fácil, ainda que nós sejamos sujeitos de constante mudança, né? Mudar nunca é fácil. E eu acredito que, por não parecer tão alcançável, e não por não acreditar na gente, né, Dinara, mas assim, parecia tão distante esse sonho, a gente vai fazer, vai que a gente passa. A gente não se preparou o suficiente para essa mudança primeira, né? Então, assim, passamos, e agora? E agora nós vamos se virar, agora nós vamos ver o que fazer, porque no processo a gente não viu o que fazer, não, né? E aí, como a Dinara falou, não repitam isso em casa, por favor, leiam o edital, meu objetivo é Santa Catarina, meu objetivo é a Bahia, então vamos já pensando como fazer, e aí a gente falou assim, talvez não passe, aí passou, acabou que passou, aí agora que passou, agora se vira, agora não tem mais como voltar. Ainda que eu me lembro, Dinara, que a gente discutiu muito de não ir, a gente pode tentar de novo, outro ano, a gente não estava financeiramente preparado para essa mudança, muito bem psicologicamente, né? Mas eu tenho pais maravilhosos, estava lembrando aqui
com o coração bem aquecido aqui. Eu tenho pais maravilhosos que disseram, você vai, a gente vende uma moto. Desculpa. Mas, assim, eles fizeram de tudo para dizer assim, você vai, você não quer isso? Né? E aí, eu estava lembrando que o Gustavo estava colocando agora. De fato, da minha família nuclear, ninguém tem graduação. Quem dirá mestrado, quem dirá doutorado. Nem entende o que é mestrado, nem entende o que é doutorado, mas entendeu que não é o que você quer, então nós vamos fazer o possível para tornar isso possível. E aí meus pais, né, se mobilizaram como puderam também, e aí, porque a gente tinha que ir, em março a gente tinha que estar lá. E aí a gente parou um pouquinho, pensou, e aí a gente chegou nessa equação, né, Dinara? Mas quantas disciplinas a gente tem que fazer? Aí entramos em contato com o programa, não, vocês têm que fazer pelo menos uma no período que é para vocês não perderem matrícula. E aí nós vamos fazer a única que é virtual, aí nós temos 6 meses, já que a gente tem uma família boa que está dizendo que vai comprar essa ideia, a gente tem uma escola que está dizendo que é possível fazer isso, a gente vai se preparar 6 meses depois de ter entrado. E aí a gente se organizou esses 6 meses, e aí em agosto de 2023 nós fomos a Florianópolis, chegamos lá até uma semana antes, só para vocês terem noção, nós não tínhamos casa para ficar. A gente já tinha comprado a passagem, já estava pagando a passagem, minha tia tinha me ajudado, aí todo mundo começa a ajudar da família, minha tia tinha comprado a passagem, eu vou lhe dar a passagem, você quer ir? Então você vai. Minha tia me deu a passagem, e aí a gente, tá, mas aí nós vamos ficar onde? Não sei, nós vamos. Nós temos certeza que nós vamos. E aí nós fomos, chegamos lá, conseguimos, né, uma amiga nossa, a Isabela, né, que nós conhecemos virtual, foi olhar um apartamento, olhou, deve ser bom, fomos lá, não queríamos saber quanto era apartamento, a gente ia ter dinheiro ou não, um mês, a gente saiu daqui com isso no coração, lembro muito, muito mesmo. A gente vai, o mesmo avião que leva é o que traz, então assim, nós temos dinheiro para pagar um mês. Se a gente ficar lá um mês, tudo bem, a gente tranca e vem-se embora pro resto. Mas aí deu certo, né, e aí novamente a Gleidiane também, todo momento, mas está precisando de alguma coisa, a gente pode juntar, a gente vai fazer uma rifa, a gente pode vender um bingo, vamos fazer alguma coisa, mas se esse era o objetivo, não saiam daí. Então, assim, e o LEG nos ensinou muito isso, a rede que a gente tem ao nosso redor, a rede de relações que nós temos ao nosso redor, familiares, amistosas, né, afetivas, amorosas, são muito importantes nesse processo, principalmente quando você está indo para um lugar muito distante. Né? É preciso você ter um pontinho lá. E a gente descobriu que tinha. E que esse pontinho eram laços afetivos mais antigos do que a gente, né? E que precisavam ser saudados. E aí a gente comprou a ideia, compraram a ideia conosco e nós saímos. Deu certo. Tá dando. Muito bom, Wagner. Eu queria perguntar para todos aqui como era a questão da disponibilidade de bolsas de mestrado. A gente sabe que não faz muito tempo, né? No atual governo, houve atualização, né, das bolsas, mas na época vocês já estavam dentro do mestrado, não é? Eu queria que vocês nos detalhassem aqui como foi essa questão de ter vistas, né, a candidatura da bolsa e, enfim, como acontece, né, o que vocês acham, né, dessa atualização, enfim. No período em questão, né, quando eu iniciei no mestrado, nesse programa de mestrado da UES em História, ele estava muito recente ainda. Era uma reabertura do programa, na verdade, né? Porque o antigo programa de mestrado em História da UES, ele já tinha sido desativado naquele momento. Então, o que eu estava iniciando ali também estava praticamente muito novo, começando junto comigo. Acho que a minha turma foi a terceira, depois da ativação desse novo programa. Então, não tinha passado pela avaliação ainda da CAPES, várias questões estavam ali caminhando naquele processo de construção, tudo estava sendo avaliado ainda. Então, o número de bolsas naquele momento foi escasso, eu não me recordo ao certo quantas foram disponibilizadas, mas acho que para a minha turma chegou a serem 2, e depois, ao longo do processo, acho que mais 2 foram disponibilizadas, então ali um total
de 4 bolsas, mais ou menos. E aí, claro, a gente sabe muito bem, pelo contexto político, econômico, social que nós vivemos no país, a importância dessa bolsa para todos nós que vivemos nesse mundo da pós-graduação e mesmo na graduação, né? É necessário. Não só assim um incentivo, mas é totalmente relacionado à permanência nesses locais, né? Na pesquisa, porque, como a gente estava falando, é muito difícil as condições, principalmente nós que somos filhos da classe trabalhadora, como nós estávamos comentando. Então, é fundamental. E aí, agora, com esse novo governo, né, a gente teve essa felicidade do aumento do valor nas bolsas, né, que era algo também já uma luta de bastante tempo e que finalmente foi alcançada. E a gente espera, claro, que sempre melhore ainda mais. E não só o valor das bolsas, mas a quantidade. Então, ainda mais nesse contexto agora de poder conciliar, né, um trabalho, a remuneração junto da bolsa também é um quesito importante e que elas possam estar aumentando para facilitar, incentivar e muitas pessoas permanecerem também na universidade. Quando nós entramos no ano passado, em 2023, a situação das bolsas ainda estavam bem difíceis, assim, quantidade reduzida. Então, já tinham nos comunicado assim, as bolsas estão bem difíceis aqui no programa. E depois que a gente faz só a seleção de entrar no estado, a gente faz outra seleção para disponibilidade de bolsas. E essa seleção da UFSC, ela tem uma série de critérios e de pontuações, assim. Então, a gente fez essa seleção e acho que foram selecionadas 20 e poucas pessoas, né? Eu fiquei em 11º, o Wagner ficou em uma das últimas colocações, porque a gente vai sendo pontuado, né? Por exemplo, mães solos, quem vem de escola pública, quem tem cadastro único. Tem uma série de critérios, assim. E também é contado a nota, acho que um dos últimos critérios é a nota lá da seleção. As primeiras bolsas, elas só foram liberadas, assim, lá para maio, né? Lá para maio e até dezembro do ano passado, acho que foram 7 bolsas. Numa seleção numa lista de 20 pessoas. Então, assim, as situações das bolsas bem difíceis ainda. Esse ano, eu não sei como vai ser a disponibilidade, né? Mas também a gente tem uma perspectiva que aumente, né? A gente conseguiu o valor, né, ser reajustado, mas a quantidade de dinheiro está bem pequena. E continua sendo um desafio, né? Porque a gente, como a Lara mencionou, a gente é uma bolsa de permanência, é uma bolsa que, numa situação, né, como da gente que vem do interior, que tem que se deslocar, e não só por essa questão, mas por outras questões também, né? É de suma importância. Então, ainda é uma situação muito difícil, as bolsas muito difíceis na pós-graduação. Eu me sinto contemplado na fala, porque a gente vem da mesma universidade, né? Eu acho que é isso mesmo. A pesquisa é trabalho, né? Sendo trabalho, deveria ser remunerado, né? Então, assim, é difícil se manter nesses espaços, principalmente quando você vai fazer esse deslocamento, né? E a realidade da UFSC mudou muito, né? Porque há tempos atrás, todo mundo que entrava tinha bolsa, né? E aí, para você ver o quanto uma decisão política consegue desestruturar todo um Brasil, né? Em 4 anos de governo Bolsonaro, a gente consegue desmantê-lo de tudo isso, e agora a gente está tentando recuperar, e aos pouquinhos acredito que vai dar certo, né? Mas é extremamente necessário, porque não dá para se manter, né? Não dá para participar de evento, não dá para... A gente está falando nem só de aluguel, de mais uma xerox, um livro que você precisa comprar, né? Precisa ser custeado, e geralmente quando nós acessamos a pós-graduação, sendo nós, né, filhos da classe trabalhadora, sendo nós trabalhadores, a gente chega lá sem muito subsídio, então a gente precisa
de programas de incentivo, né, e permanência. Muito bom, então, muito boa a conversa, é ótimo poder refletir, né, mais uma vez, pensar e ver o desenvolvimento de vocês, que foram nossos colegas, né, muito feliz, assim, com as conquistas pessoais, coletivas de vocês, e aí a gente vai ficando por aqui, tá certo? Mais uma vez, agradeço pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho desenvolvido, pelas conquistas, e aí eu passo para o Marcelo, para ele fazer suas considerações finais, e aí para cada um de vocês, para que vocês possam, se quiser, acrescentar alguma coisa, certo? Então, muito obrigado. Eu também quero externar aqui meus agradecimentos, tá? A cada um de vocês pela disponibilidade. A gente tem uma campanha do Apoia-se, né? Vai estar o link anexado aqui na plataforma, né? Geralmente tem essa campanha anexada para que os ouvintes consigam dar essa devolutiva, né? Esse retorno para a gente saber que a gente está produzindo algo de qualidade, né? Para a gente produzir mais e mais. A gente tem um Instagram também, o perfil é o Viagens Históricas 2023. Daí, se vocês quiserem seguir lá, né? A gente está sempre produzindo conteúdo histórico, né? Enfim, eu quero agradecer, né, pela conversa, tá bom, gente? Muito obrigado. Eu também quero apenas agradecer ao convite por estar nessa conversa com Gustavo, Marcelo, Wagner, Dinara. É sempre um grande prazer revê-los. É muito importante esse momento também para todos aqueles que querem saber um pouquinho mais sobre o mestrado, que tem ali um pontinho de desejo já para ingressar nesse universo e que precisa de uma palavra de incentivo, de ouvir um pouco das trajetórias, saber que não é fácil, mas também não é impossível e que ao longo de quem está na graduação, né, está já buscando saber um pouco mais do mestrado, saiba que é nesse momento que vocês já devem estar mesmo pensando, se preparando, numa participação em evento, buscando participar, se engajar em grupos de estudos, como a gente fez, em bolsas, né, de iniciação científica, PET também, e abraçar essas oportunidades, porque tudo isso é conhecimento, é crescimento, e vocês têm sempre muito a aprender, né? O mestrado é uma vivência intensa em 2 anos, é tudo muito intenso, exige muito de cada um de nós, é um processo ao mesmo tempo que solitário, mas também não dá para viver esse momento isolado, de forma isolada, você precisa da rede de apoio, e quem tem que agradecer muito, assim como eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas e os afetos que eu construí durante todo esse processo, né? A gente também não pode romantizar, mas devemos sempre buscar alcançar esses objetivos e lutar por uma educação melhor, por uma formação também continuada, né? Que a gente possa estar incentivando, representando e sendo exemplo, né? Para todos aqueles que querem e buscam alcançar também esse sonho. Gostaria de parabenizar vocês, viajantes, por essa iniciativa, por esse projeto. Eu acho que é fundamental, assim. Vocês estão fazendo estão contribuindo muito para a pesquisa, para a ciência. Então, primeiro de tudo, parabenizar e agradecer o convite, né, e rever colegas, conversar um pouquinho, poder compartilhar essas experiências, né. Quem sabe até motivar também as pessoas que escutarem esse podcast a entrar na pós-graduação, a desenvolver pesquisa. Então, agradeço demais esse momento de conversa, esse momento de diálogo, e parabenizo também esse lindo projeto. Quero agradecer a viagem aí com vocês, meninos, foi muito maravilhoso mesmo, de verdade. O projeto é muito importante, esse projeto de vocês. Vocês já receberam grandes nomes aqui, então tá aqui, me faz pensar que a gente tem muito a contribuir também, né? Agradecer, dividir essa noite de conversa com vocês, meninas, que são minhas amigas, conhecidas, são inspirações para mim. A gente não conversa muito, né, Lara? Mas a gente sempre está lá
saudando e celebrando as... Então, isso é muito importante. Né? Dinara é minha companheira e desde a graduação e desde antes da graduação. Aí a gente segue junto aí. Então, obrigado por estar aqui comigo essa noite também. E eu acho que se a gente fosse precisar finalizar com alguma coisa, era de fato dizer isso, né? É possível, é difícil, a Lara tocou um ponto muito importante, a gente não pode romantizar isso, é extremamente difícil. E eu não estou nem falando de chegar, mas estou falando do processo até lá, eu estou falando do permanecer. A escrita é um lugar solitário, né? E a gente precisa entender isso, mas não é porque ela é um lugar solitário que ela precisa ser um lugar de solidão. Né? É sobre solitude, é sobre estar consigo mesmo, né? Então é possível, e mais do que possível, é urgente e necessário. Né? O sistema treme quando nós chegamos até lá, e nós sendo esses corpos e outros corpos que vieram antes da gente e outros que vão vir. Então é necessário a gente alcançar a pós-graduação, e não por títulos, mas porque a gente tem muito a dizer, e a gente precisa dizer agora. Né? A gente não pode esperar para depois. As nossas pesquisas, elas são para além de trabalhos escritos que vão gerar artigos, né? Mas elas são de fato, elas nascem de fato numa demanda política, né? Então, escrita é demanda, o mestrado é demanda, o doutorado é demanda, né? E uma demanda política, né? Então, é urgente que a gente ocupe esses espaços e que, de fato, a gente esteja disposto a socializar, né? Então, você que ainda não está nesse mundo da pós-graduação, reflita um pouquinho, medite, mas saiba que dá para chegar lá, né? Se você compreender as redes de afetos que estão antes, né? E que vão te auxiliar nesse processo. Então, novamente, muito obrigado. E é isso, apoiem-se, eu achei muito legal. Eu vejo vocês mandam as coisas para um pool, de vez em quando a gente reproduz, de vez em quando a gente não consegue. Mas podem continuar enviando. A Associação Nacional de História, Seção Ceará, apoia demais, demais mesmo esse projeto, viu?